Então, amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Por favor, abra em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, é o Sermão do Monte, mas eu queria ler apenas o verso 48. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e logo após a leitura nós faremos uma breve oração. Então diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a nos nossos corações. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, é um privilégio, uma alegria, uma honra também, poder ter um local de reunião, de comunhão, de adoração, de oração, em que chegamos, Pai, na Tua presença nesse dia especial, o dia do Senhor, para agora também recebermos a instrução, o alimento espiritual para as nossas vidas. Tua palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca do Senhor. E sabemos que a Tua palavra, ela não voltará vazia, mas fará sempre aquilo que Te apraz. Nesse momento, Senhor, nós Te pedimos humildemente o auxílio do Espírito Santo da verdade, que Ele seja realmente o nosso professor nessa manhã. Que as verdades, as revelações do Senhor para todos nós venham cheio de graça, de verdade, de simplicidade e de fácil compreensão. E só isso o Espírito Santo da verdade é que nos proporciona. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, insignificância, diante de tão grandiosa palavra. Mas importa que o homem aqui diminua e que o nome de Jesus seja engrandecido, exaltado e glorificado. Abençoa cada sala dessa escola bíblica, cada criança, jovem, adulto que chegou nessa manhã. Senhor, que a Tua palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades, edificando a Tua igreja aqui reunida, e também, Pai, salvando, se for da Tua vontade, aos ouvintes da Tua palavra. Nos guarda nesses dias perigosos, nos protege, faça a Sua vontade, Pai. Tudo isso Te pedimos desde já, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados, podei-vos assentar. Irmãos, nós estamos numa passagem estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, e o assunto que nós temos visto, o apóstolo Paulo trata realmente nos 11 primeiros capítulos dessa carta, a doutrina, a instrução, os ensinamentos do Senhor. Mas do capítulo 12 em diante, essa doutrina que foi ensinada, ela é desafiada a colocarmos em prática. E o desafio não é para o mundo não, que essa carta não é para o mundo, mas é para a igreja de Cristo estabelecida ali em Roma, e lógico, né, é para a igreja de Deus, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a edificação na justiça, assim, para que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E a palavrinha hoje, né, que nós acabamos de ler, fala de perfeição. Jesus mesmo dizendo aos seus discípulos: sede perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito.
é a busca realmente da perfeição, é o alvo para o Filho de Deus, para o crente em Jesus Cristo, para os filhos da luz. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 13, você vá para lá, de Romanos, a partir do verso 11, esse homem dirigido pelo Espírito Santo, ele dá um alerta àquela igreja, e nós estamos dizendo um alerta espiritual. Ele chama a atenção realmente da igreja, e no capítulo 13, no versículo 11, ele diz assim: "E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências." Que maravilha de ensinamento para a igreja de Cristo em todas as épocas, mas eu digo assim, hoje pela manhã, é um retrato para os dias de hoje, dos acontecimentos de hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida, amados irmãos aqui presentes e ouvintes da palavra de Deus, nós estamos vivendo nos últimos dias, no fim dos tempos, como a própria Bíblia ela nos alerta. E Deus deixou os seus atalaias. Em todas as épocas, Deus não fica de forma nenhuma sem testemunho. Ele tem os atalaias. E hoje, o atalaia de Deus é a sua igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Não é essa igreja, esse prédio aqui não. Mas a igreja são todos aqueles que são membros do corpo de Cristo, que foram salvos por Jesus Cristo. Ele disse: "Vós sois as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra." Ou seja, cada filho de Deus é uma testemunha, é uma atalaia. Mas aqui a exortação, eu tenho gasto muito tempo nessa passagem, e cada vez que eu leio, que eu medito, mais coisas Deus nos mostra, Então, não tenham pressa, não. Eu acredito que nós temos que dissecar o máximo possível da palavra de Deus. E é tão atual essa mensagem aqui, Esse alerta, porque Paulo identifica, já naquele primeiro século, uma igreja adormecida, acomodada, que está dormindo. E ele chama a atenção: "Vós que conheceis os tempos e as épocas", ou seja, vocês sabem, mas estão acordados, estão realmente adormecidos. Vocês têm que ser os atalaias. E hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos continuar nesse assunto, porque é bem pertinente, até para os acontecimentos que hoje estamos vendo nesse mundo. O próprio Senhor Jesus falou que próximo à sua volta, à sua vinda, que Ele vai novamente retornar a esse mundo, que muitos não acreditam, muitos não estão preocupados com essas coisas. A própria igreja é um assunto pouco tratado no meio dos crentes até. Estão adormecidos, Precisa desse alerta espiritual. Uma das características da volta de Cristo é a sua própria igreja, a igreja do Senhor. Jesus fala que nos últimos dias haverá, o amor de muitos se esfriará, de muitos.
Uma igreja que Jesus lá no Apocalipse, ele manda 7 cartas a 7 igrejas, e nós acreditamos que são períodos, tempos, para a igreja local na época e para a atual hoje. Ele fala de uma igreja que ela abandonou o primeiro amor. Tenho contra ti, porém, que abandonastes o teu primeiro amor. O amor mesmo se esfriando. A outra igreja, ele diz, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu és morno, frio, né? Aquela coisa morna, o amor se esfriando. Porque ela era uma igreja abastada, arrogante, rica, não precisava mais do Senhor. O escritor aos Hebreus diz, olha, o afastamento da congregação, não precisa mais congregar, não é? Está acomodada, abastada. Aí Jesus disse, não sabes que és cega, fraca, nua. Então, amados, eu enxergo hoje a situação da igreja. Muitos realmente acomodados, afastados. Esqueceram do primeiro amor. E Jesus disse, olha, volta, né? Arrepende-te. Eu não tenho nenhuma dúvida que o pecado faz isso. O pecado, ele afasta realmente o homem de Deus, a pessoa de Deus. Pode botar desculpa em um monte de coisa, mas Paulo diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Verifica se há pecado, né? Há pecado no meio do arraial. E geralmente o pecado afasta de Deus, é bem notório mesmo. Então Paulo alerta, olha, acorda, né? Veja os tempos, as épocas, vai alta noite, altas horas, nós falamos, a hora das trevas, do diabo, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, do espírito que a Bíblia diz, agora atua nos filhos da desobediência. Nós somos alertados a não dar lugar ao diabo, mas fugir do diabo. E tem muito crente dando lugar ao diabo na sua vida. Por isso vive uma vida desastrosa. Fugir do diabo, né? Se afasta do diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É o inimigo seu, meu amado. Mas ele é atuante, ele atua agora nos filhos da desobediência. Então Paulo diz, né? Deixa essas coisas. Anda como filhos da luz, como filhos do dia. E aí no verso 12 ele diz, deixemos, pois, as obras. Nós colocamos o abandonar. As obras infrutíferas das trevas. Aquilo que não edifica as nossas vidas, né? Nosso relacionamento pessoal. Eu tenho que abandonar, tenho que deixar de andar nessas coisas. As obras infrutíferas das trevas, não me associar. Paulo diz, devemos deixar, nós batemos muito nisso, né? Ele dá aqui 3 duplas de coisas que envolvem praticamente a tudo, né? Ele diz, não andar mais, no versículo 3, em orgias e bebedices, bacanais, bebedices, desse tipo de comportamento que não é digno das coisas de Deus. O assunto aqui é perfeição, viu? É a perfeição. Paulo diz, não mais em impudicícia, aliás, não mais
em orgias e bebedices, né? Que é a mesma coisa de bacanais e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, no sentido de imoralidade, nas relações sexuais ilícitas, contrárias à criação e à própria lei de Deus. Rompimento dos valores, nós tratamos muito disso. Degradação, não é mais para o crente andar no meio dessas coisas, não. Paulo fala lá que o falar, o mencionar entre vós seria uma vergonha. A vida cristã, ela tem que ser levada a sério, né? Por isso que a palavra perfeição, nós vamos tratar muito disso aqui hoje pela manhã, e não sei se vai dar tempo. Mas Paulo fala não em contendas, em ciúme, discórdias, desarmonias, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Nós somos exortados a não mais andar, a abandonar essas coisas. Mas como nós podemos fazer isso, né, amados? Com as minhas forças, eu frisei que não. Por isso que Paulo, ele diz aqui, deixemos, pois, as obras das trevas, e ele emenda, né? Como nós podemos alcançar esse alvo? Ele diz, e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, eu não posso, nem você, vencer os inimigos de Deus, o diabo, o mundo e você mesmo. Mas eu posso vencer, ser um crente realmente vitorioso, se eu me armar. Aí nós fomos para Efésios, que lá Paulo descreve também maravilhosamente, né? Como nós devemos nos armar com toda a armadura de Deus para sermos vitoriosos nessa batalha. Amados, nós estamos batalhando, né? Numa guerra espiritual, travada nas regiões celestiais. Mas tem muito crente que está dormindo, acha que, Paulo diz, a tua luta, a minha, não é contra carne e sangue, é contra uma pessoa, contra um homem. A gente vê atitudes até que é ignorância espiritual mesmo, imaturidade. Mas a tua luta, a minha, é contra principados e potestades, poderes, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a sua luta, é a minha, é a nossa. Inimigos poderosos que a Bíblia declara, né? E você tem que saber. Então, para ser vitorioso nessa batalha, né, nós botamos os 4 vezes lá de Efésios 10 até 14 mais ou menos. Paulo fala, né, sede revestivos da força e do poder, receber o vigor, toda a força, a eficácia do poder de Deus, depois vestir toda a armadura de Deus, ser vigilante, saber, né, quem são os teus inimigos. Jesus mesmo fala, vigiai e orai, o espírito na verdade está pronto, mas a carne, ela é fraca. Não confia na sua carne, não confio na minha carne, não confia no teu coração. A Bíblia diz que ele é terrivelmente corrupto, né? Então, o diabo, o mundo e a carne. Você vai vencer sozinho ou não? Tem que ser cheio de vigor, com a força e o poder de Deus. Vestido de toda a armadura de Deus, vigilante, né? Nosso pastor dizia, fica com os olhinhos bem abertos. E depois, o últimozinho V que nós vimos foi valorosos na oração, orando em todo o tempo todo, por todos os crentes. Então, um crente vigoroso, amados, ele precisa mesmo congregar, viu?
Quantos anos você não vem para um estudo bíblico, terça-feira, quinta-feira? Quantos anos você não vem orar com os amados irmãos aqui nessa igreja? Para a ceia, para um culto evangelístico, onde é que você está? Ah, está bem, né? Diria está bem mal, espiritualmente falando. Então, irmãos, é hora de chamar a atenção realmente da igreja. É o que o Paulo está fazendo, nos armar de toda a armadura de Deus. E a terceira coisa, aí sim, né? Deixemos, pois, abandonando as obras das trevas, nos armando com toda a armadura de Deus. Aí vem o desafio do versículo 13 que nós vamos começar a tratar. Diz assim: andemos dignamente como em pleno dia. Esse andar é o viver, é o caminhar do Filho da Luz, do Filho de Deus. E aqui, irmãos, eu li Mateus porque começa com uma ordem, é um comando, é o imperativo do próprio Senhor Jesus. Ele diz assim, né? Sede vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Então ele está tratando com filhos de Deus, não com o mundo, não. O vosso Pai Celestial. Nós não éramos filhos, nós éramos filhos da ira, da desobediência, como os demais. Mas pela graça de Deus, estávamos hoje na mesa do Senhor, recordando, né, lembrando. Era o local que todo crente deveria estar no primeiro dia da semana, agradecendo a Deus pela sua salvação. O amor, como nós ouvimos a exortação, o amor de Deus, a demonstração do amor de Deus por ti e por mim, miserável pecador. Mas infelizmente tem crente ingrato, né? A ingratidão. Venha agradecer a Deus pelo que Ele fez por você. Ele faz por nós. Paulo diz, né? Ele nos deu de presente o tripé, os pilares da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. A fé é aquilo que vai te conduzir, é um dom, é um presente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. A esperança que você não tinha, nem eu. Nós éramos sem esperança, a Bíblia fala. Sem Deus nesse mundo, mas nos deu a bendita esperança. E o amor é que completa tudo, né? O amor é que nos vai levar. Então, amados, vamos, né, viver, andar. E aí vem o desafio, essa ordem para você e eu. Comando, ordem, a gente cumpre, a gente obedece, né? É assim que o exército, é assim que tem que ser. Mas muito crente continua desobediente à palavra de Deus. E Deus trata com filhos desobedientes, assim como um pai que ama, ele tem que tratar, né? Ele é responsável pelo aquele filho, e Deus nos trata, cada um de nós, que nós somos filhos de Deus. Qual é o pai, sinceramente, que gosta de um filho desobediente? O pai sempre quer o melhor, sempre quer dar o melhor, mas o filho é um desobediente, é um obstinado, né? E há muitos filhos de Deus desobedientes, mas Deus dá um comando, dá uma ordem, é um imperativo, né? É uma obrigação. Sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Então a perfeição aqui, nós devemos andar, deve ser o alvo da minha vida, o alvo da sua vida, é buscar realmente a perfeição. E o apóstolo Paulo,
ele é maravilhoso, porque ele, assim, hoje tem uma expressão, quer que eu desenhe, né? Vamos desenhar? Esse homem desenha, ele explica. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, ele diz assim, escrevendo a essa igreja. Filipenses, capítulo 3, desculpa. No versículo 12, Paulo diz assim, olha, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Senhor Jesus, Ele te conquistou para uma conquista, para conquistar a perfeição. E aí ele continua, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. É lógico, né, que é um alvo, é um objetivo, sede é um propósito para as nossas vidas, sede santos, porque eu também sou santo, sede perfeitos, é a mesma palavra, nós vamos ver, né? Diz aqui, olha, não, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Esse alvo, esse objetivo, fica na sua mente, é a perfeição, né, que ele está falando. Mas uma coisa faço. É tão importante, irmãos, essa coisa eu faço, né? Ele toma realmente uma resolução na sua vida. Eu faço. Não me importa os outros como andam, como fazem, mas isto eu faço. Foi o que Samuel, né, depois das conquistas, lá em Josué, né, depois das conquistas, ele diz, olha, uma coisa eu faço, eu vou tomar uma resolução na minha vida, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não me importa a vida dos outros, a casa dos outros, importa a minha. Eu como líder espiritual da minha casa, eu e a minha casa, eu vou servir ao Senhor. Então, uma coisa eu faço, é uma resolução pessoal, é individual, é sua, no seu relacionamento com Deus. Então, faça. Paulo diz, isso eu faço, né? Cadê? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. É o andar, é o viver, é o caminhar do Filho de Deus, do Filho da Luz. Isso ele faz, ele anda, ele prossegue, ele persevera nessa caminhada. Prossigo para o alvo. Então, o alvo da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, é a perfeição, né? Em Cristo Jesus. Então, diz, avançando-me das coisas, aliás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, coisas que não edificam, deixa no passado, olha para frente, né? E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. E aqui tem que explicar, irmãos, o crente, quando é justificado, quando ele recebe o presente de Deus, a regeneração, o novo nascimento, ele já é perfeito à vista de Deus, justificado diante de Deus, já alcançou a perfeição em termos de posição espiritual. Mas aqui Paulo está falando, nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então o crente tem que ter esse sentimento, né? Esse pensamento, essa atitude, porque Jesus está dizendo, sede perfeitos, porque eu também sou, aliás, semelhante a seu Pai Celestial que é perfeito. Então nós que já somos perfeitos, fomos aperfeiçoados no momento da nossa salvação. É de posição, mas tem a salvação de prática, que é o que nós estamos tratando.
a santificação, não é? Ainda vamos ser aperfeiçoados, mas em posição, se você partir agora, já está perfeito em Cristo, sem pecado, né? Como não havendo pecado? Porque você está coberto pela perfeição de Cristo, pela justiça de Deus. Então, em termos de posição, Paulo está certo. Nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. O sentimento, né? Quando, irmãos, é interessante. Quando você recebe o dom, o presente da salvação, a regeneração, o novo nascimento, você é batizado com o Espírito Santo. E junto, eu falo, vem o pacote, né? O pacote de bondades que Deus dá a cada um dos seus filhos. E sabe, Ele te dá uma nova mente, um novo coração. A Bíblia diz que você passa a ter a mente de Cristo. Olha que privilégio. Então, uma pessoa que passa a ter a mente de Cristo tem que pensar como Cristo. Pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, viver realmente as coisas lá do alto. Ou seja, é uma mudança de caráter, de comportamento, de vida, realmente. Por isso que o alvo, a excelência, é a perfeição, não mais nem menos do que isso. O alvo do crente, do Filho de Deus, é realmente a perfeição. É o comando, né? É uma ordem, ou seja, é uma obrigação. Então, o Paulo diz aqui, olha, e se porventura pensais de outro modo, como Paulo está dizendo, né? Se não pensas assim, também isto Deus te esclareça. Deus vai te esclarecer. Todavia, diz Paulo, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, como é que eu estou andando? Eu estou crescendo, desenvolvendo, progredindo? Ou estou estagnado? Ou regredindo, decrescendo na minha vida, na minha caminhada cristã? Como eu estou hoje aqui nessa manhã? A Bíblia é bem clara, nós não somos dos que retrocedem, né? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. Verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, dessa caminhada, dessa conduta, desse viver, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, ele virá. É notório, Jesus vai voltar, e não tardará. Todavia, o meu justo, aquele que foi justificado por Deus, ele vai viver, e aqui diz, é pela fé, é uma vida de fé. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele diz, é de fé em fé, não é? É passo a passo, são os passos da fé. E se retroceder, diz aqui, nele não se compraz a minha alma. Deus não se alegra, Deus não se anima, não se agrada de alguém que uma vez foi iluminado, recebeu os dons, recebeu e está estagnado, ou até retrocedendo, né? Aí ele diz, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. É a constância, é o crescimento, é a perseverança, é o caminhar, é o andar. Ou seja, é o meu alvo pessoal, individual. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz, né, a perfeição. Jesus Cristo fala da perfeição. Então, é o meu alvo.
como eu devo andar nesse mundo, nesse presente século? Buscando a perfeição, sendo aperfeiçoado cada dia. E isso se chama a santidade, a santificação. Por isso que Paulo está tratando, verifica, porque a vossa salvação agora, né, está mais próximo do que quando no princípio nós cremos. E nós já aprendemos aqui, temos ensinado que essa salvação ela é tão grande, que ela começa, é lógico que é na eternidade com Deus, mas na minha vida é aquele momento da minha regeneração, do meu novo nascimento, em que Ele me deu vida, estando eu morto em meus delitos e pecados. É o ponto de partida da minha salvação, de posição, né? E também o final, é o que Paulo está tratando aqui, nessa passagem, a minha salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos, é a glorificação. Eu já estou, né, glorificado em Cristo, de posição, tanto a regeneração como a glorificação, mas de prática do meu viver, é a salvação que nós chamamos a santificação. É a busca nesse processo até mesmo da perfeição. E tome muito cuidado, porque a marca do crente, a marca do Filho de Deus é a santificação. Hebreus 12:14 diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A prova que você e eu somos salvos é que nós estamos sendo santificados. É o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é crescimento, é desenvolvimento, é progresso. Então, amados irmãos, Paulo fala da perfeição, né? É uma mudança na mente, no coração. Nós temos a mente de Cristo. É uma mudança de caráter, de comportamento mesmo, de ação. Por isso que Paulo exorta aqui, no final dessa carta, olha o que ele diz aqui no versículo 8, do capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso, interessante, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aquilo que eu pensar, aquilo que vai ocupar a minha mente, Paulo emenda, né? O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Então, isso pensai, isso praticai. Aquele que tem uma mente regenerada, a mente de Cristo, ele vai pensar nessas coisas, não só pensar, né, mas agir, colocar em prática. E diz aqui: e o Deus da paz será convosco. O que eu pensar, o que eu praticar, né, isso seja o meu procedimento, a minha maneira de viver. Então, primeiramente, esse comando de Deus, e é para cada um dos filhos de Deus. E aí eu peguei alguns versículos, nós temos no Velho Testamento e no Novo Testamento, mostrando esse comando, né? Sede perfeitos, sede santos. Então veja aí, acompanhe comigo alguns versos. Gênesis no capítulo 17, fala do nosso pai, pai da fé, né? Abraão. Então diz aqui, Gênesis 17, no versículo 1: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja, anda, aqui está o verbo, né? Caminha, anda, vive na minha presença, e ser o que, irmãos? Perfeito. Então, o Filho de Deus, ele deve andar, ele deve viver
como Deus manda. É um pedido aqui, é o mesmo comando do Todo-Poderoso, né? Anda na minha presença. Para andar na presença de Deus, tem que ter comunhão com Deus, né? Você não pode ter comunhão mais com as trevas, uma vida dúbia. Deus não se compraz com pecado. Então, homens que nós vamos ver, pecaram, caíram, mas pediram perdão e deixaram, abandonaram, né? Cresceram. E esse aqui é um deles também. Eram homens iguais a nós, mas buscavam obedecer a palavra de Deus. O comando do mestre é o comando para ti e para mim nessa manhã. Anda na minha presença, anda em comunhão comigo, e não mais com o mundo, com as coisas do mundo, com as coisas das trevas. Anda na minha presença e ser perfeito. Busca, não é? A santificação, a perfeição. E sabe, se você vai estudar a vida de Abraão, a partir desse momento, ele foi provado por Deus em toda a sua vida, né? No seu andar com o Senhor, em obediência, em mesmo Deus pediu uma prova de fé, de amor, de obediência, na coisa com o seu filho. Abraão andou agradecido a Deus, andou em comunhão com Deus, andou adorando a Deus. Abraão adorava a Deus, até com as suas posses, com as suas propriedades, né? Foi Abraão que entregou, que ensinou a adorar a Deus através do dízimo, da oferta, né? A adoração ao nosso Deus é a perfeição. Eu tinha pedido para o pastor tratar, nós tivemos reunião no início do ano dessa igreja, e falar mesmo, né? A nossa adoração, não só de presença, mas também daquilo que Deus nos dá. Essa igreja acredita, sim, na adoração, na parte financeira, dízimos e ofertas. A Bíblia diz, né? Trazer as primícias, vem à casa do Senhor, traga aquilo que Deus lhe proporciona para o sustento da obra da casa do Senhor, para adoração. Abraão, nós vamos ver isso na vida dele, e mais coisas, né? Um homem realmente que Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. Levítico, capítulo 11, Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis. Consagra a sua vida ao Senhor. É um comando, é uma ordem. Sereis santos, perfeitos, porque eu sou santo. Né? Jesus disse, sede santo, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É possível. É uma ordem, porque eu sou santo. E não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, sereis santos, porque eu sou santo. É o comando, é a ordem de como nós devemos andar como filhos da luz. Veja Levítico 19, no versículo 1 e 2, diz assim: disse o Senhor a Moisés, ao líder, né, do povo:
fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, e dize-lhes, é um comando, é uma ordem, é um imperativo: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Bem claro, né, irmãos? Bem transparente. Capítulo 20 de Levítico, 20 e 26, diz assim a palavra do Senhor. É comando, é ordem: ser-me-eis santos, porque o Senhor, o Senhor, sou santo. Veja, separai-vos dos povos para serdes meus. Deus exige do seu povo, dos seus filhos, a santidade, a perfeição, e começa com a separação. Separar do meio deles, dos povos, do meio da iniquidade, do meio do pecado. E segure aqui um pouquinho, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, e é a mesma ordem, o mesmo comando que Deus está dando para o seu povo, para a sua igreja. Ele diz assim: não vos ponhais, 2 Coríntios capítulo 6 e verso 14, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Os irmãos sabem o que é o jugo, né? É aquela trave, aquela coisa que coloca em dois animais para uni-los, especialmente no campo, quando não tinha hoje a modernidade das máquinas. Então o jugo era colocado em dois bois, aquela trave, né? Unia para eles ter mais força, andarem juntos. E a expressão aqui de lá é: não vos ponhais em jugo desigual, porque não bota um boi com um cavalo, ou um cavalo com um jumento, ou animais diferentes, porque no mesmo jugo, que vai ter problema. Eles não vão andar juntos, um vai querer ir para lá, outro para cá, né? Então é essa expressão: não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos. Então, em outras palavras, não se mete, né, com incrédulos. Quem é incrédulo? Aquele que não é crente, aquele que não é do povo de Deus. Então, a exortação é para você e eu não nos colocarmos em um jugo desigual. E aí o Paulo faz aqui algumas perguntas recorrentes, né? Ele diz: porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não precisa nem explicação. A justiça e a iniquidade são opostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São antagônicos. Justiça e iniquidade. Justiça e injustiça. A segunda pergunta: o que comunhão da luz com as trevas? Há comunhão de luz com trevas? Não, muito pelo contrário, né? Luz é luz, trevas é trevas. Por isso que diz: os filhos da luz e os filhos das trevas não podem andar em comunhão. Se estão, tem alguma coisa errada. E eu lhe digo que não é com Deus, não. É comigo ou é contigo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Olha a terceira: que harmonia entre Cristo e o maligno. Não pode haver uma harmonia, né? Uma comunhão entre maligno e Cristo. É oposto. Ou que união há de um crente com um incrédulo? Não há comunhão. Mas tem muito crente se unindo com um incrédulo
e muita crente se unindo com o incrédulo, namorando, andando, tendo relações. Não se bota, não se coloque em julgo desigual com o incrédulo. Que união há de crente com o incrédulo? Temos que parar, não é, irmãos? E ver como nós estamos. A minha vida, a nossa vida. Diz aqui, outra pergunta, Paulo fala. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você sabia que o teu corpo passa a ser um santuário? É o templo do Espírito Santo? Opa, desculpa. É o templo do Espírito Santo? É um milagre, eu não sei lhe explicar, mas todo crente, o Espírito Santo de Deus habita em ti, você é santuário, é templo do Espírito Santo de Deus. Então não pode haver uma ligação, né? Se você é filho de Deus, é filho da luz, o Espírito Santo de Deus habita em ti. Ou seja, é a prova, é a marca, é o selo que você é filho de Deus. Não é que você pertence à Igreja Hebron, foi batizado pelo pastor Fred, pastor José, pastor Fábio Omar, pastor Herbert. Não. Você assinou o livro da igreja, tem uns que ainda não assinaram, né? Batizaram desse ano. Mas não, isso não garante que você é filho de Deus. O que garante é a presença do Espírito Santo habitando em ti. É a marca, é o selo. Efésios 1, 13 e 14 diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, carimbados com o Espírito Santo. Paulo diz que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse é o Filho de Deus. Aquele que não tem, não pertence. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Volte um pouquinho aqui em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Paulo, falando com essa igreja, ele diz, verso 19. Acaso, né? Eram para vocês saber, mas acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você não sabia, então fique sabendo que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Veja, amados, que está em vós. Não deixa ninguém te enganar, pastor, igreja, quem seja, né? Se a tua garantia é a presença do Espírito Santo em ti, habitando em ti. O Espírito Santo está em vós, o qual tendes, veja, é da parte de Deus. Porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo, em quem em vós foi o quê? Outorgado. É uma outorga de Deus? É a presença do Espírito Santo. Aí, amados, é garantia, viu? Que ele vem da parte de Deus. Veja, e que não sois de vós mesmos. Você não se pertence mais a ti, né? Esse corpo aqui não é mais teu, é templo do Espírito Santo. Ele pertence a Deus. Por quê? Foste comprado, ele comprou, custou um alto preço, olha, foste comprado por preço, um preço muito alto foi pago, você custou muito caro para Deus, muito, o preço mesmo do sacrifício do seu filho, morte, sepultamento, ressurreição, tudo mesmo custou a tua salvação, comprado por preço.
Ele vos libertou, Ele vos comprou do império de Satanás, né? E vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então diz, agora. Quando é agora, irmãos? Quando é agora? É já, é esse momento. Então, com tudo isso agora, pois, glorificai a Deus, aonde, irmãos? Nesse vosso corpo. Então, glorifique a Deus, trata bem, cuida bem do templo do Espírito Santo. Então, se eu sei disso, eu não vou me pôr em julgo desigual com os incrédulos, não é? O apóstolo Paulo, volte aqui, no versículo 13, diz assim, olha, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele, porém o corpo não é para a impureza, é para a perfeição, mas para o Senhor, né? Olha, sede santos, porque eu sou santo. Sede puros, como eu sou puro. Sede perfeitos, como eu sou perfeito. Então, é para o Senhor, não é mais para ti nem para mim. Por isso que Deus diz, né? Não, lá em Romanos, nós estamos tratando, não mais dê os seus corpos à concupiscência, aos desejos. Ele pertence a Deus, não pertence mais a ti. E o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Veja o verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Você é batizado no corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça, e cada um de nós somos membros. A igreja é faz parte do corpo de Cristo. Então, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, né? Aí é comigo, irmãos. Porventura, tomaria os membros de Cristo, eu os faria membros de meretriz? Aí Paulo é categórico. Ele diz assim, absolutamente não. Sabe quando o crente tem realmente a plena consciência, a mente de Cristo, ele se afasta dessas coisas. Ele não vai mais buscar. Eu sirvo ao meu Pai, ao meu Deus. Esse corpo aqui não pertence mais a mim, é de Cristo. Eu vou entregá-lo, fazer como membro de meretriz, de adultério, de blasfêmia, de prostituição. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Veja, irmãos, fugir, aqui está o segredo. Você não consegue, você não é forte, você não é capaz. Por isso, fugir, se revestir de toda a armadura de Deus. Segue o exemplo de José, lá do Egito, né? Ele foi tentado a cometer adultério com a mulher do seu patrão. Ele não ficou lá discutindo a relação, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque e tal, né? Tem homem casado que vai atrás dessas coisas, que vive nessas coisas, que participa dessas coisas. Mas aqui diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica, irmãos, aqui está, pratica a imoralidade, né? Peca contra o próprio corpo, peca contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Acredito, irmãos, que muitos crentes não sabem disso. É preciso falar, é preciso ensinar, preciso abrir os olhos, né? Então Paulo diz, que ligação há, volte lá, 2 Coríntios 6, entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos o santuário do Deus vivente.
como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se agir, se praticar, né? Se viver, se andar dessa maneira, com esse comportamento, com esse procedimento, aí ele vai estar conosco. Então, se não está, tem que se fazer um autoexame. Realmente, eu nasci de novo, não é aceitei Jesus, não. Aqui tem que ser carne, né? Eu nasci de novo, eu tive uma experiência com Deus. No domingo à noite, eu vi, aliás, eu testifiquei um homem nascendo de novo, né? Fazer um parto, eu não, só ajudando, porque é o Espírito Santo que faz. Um homem convencido mesmo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Querendo paz com Deus. Já estava cheio do seu pecado. Aí a gente ajuda e ele ora, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tem a vida eterna. Então, invoca o nome do Senhor e será salvo. Faça isso, meu amado. E ele fez. E eu oro que seja genuíno, que seja verdadeiro. Mas os frutos é que vão dizer, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse é o caminho do crente, do verdadeiro. Então, Paulo diz, o Senhor: eu habitarei e andarei entre eles. Serei o meu Deus, aliás, sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, irmãos, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É o comando, é a ordem, né? Sede perfeitos. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Veja, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a perfeição, a vossa santidade no temor do Senhor. O temor de Deus, amado, aperfeiçoa a tua e a minha santidade. O homem que teme a Deus, ele não anda fazendo coisas que não deve, porque ele teme a Deus. Paulo, escrevendo à igreja, ele diz, né? Desenvolvei a vossa salvação no temor e no tremor do Senhor. Tem muito crente que não teme mais, não treme a Deus. A Bíblia diz que os diabos, aliás, os demônios, eles temem e tremem. Mas tem crente que não, porque continua na prática do pecado. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude, né? Então, vamos trabalhar esses dias com essa palavra do Senhor. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pai, sinceramente, Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, mas temos as promessas do Senhor, a presença do Espírito Santo, a Tua palavra, aí esse comando, sede perfeitos, é o alvo para as nossas vidas, para a minha, para dos meus amados irmãos, que possamos buscar a perfeição, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda mesmo. Também, se porventura entre nós, ou algum ouvinte da Tua palavra, que ainda não recebeu o dom, o presente da salvação, a presença do Espírito Santo, que possa mesmo reconhecer a sua imperfeição e pedir a Deus, ao Senhor, que o coloque mesmo no caminho da perfeição. Senhor, entregamos nossas vidas, o trabalho, a Tua palavra em Tuas mãos. Sabemos que ela não voltará vazia, mas fará segundo o que Te apraz. Entregamos carinhosamente, Pai, tudo em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.